Vamos ler o Evangelho de João, capítulo 14. Versículos 16 a 18. Evangelho de João, capítulo 14, versículos 16 a 18, que está escrito assim: E eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco, o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece. Vós o conheceis, porque Ele habita convosco e estará em vós. Não vos deixarei órfãos, voltarei para vós outros. Aqui é uma despedida que Jesus está anunciando aos discípulos. Esta aqui é aquela famosa frase que o apóstolo Paulo diz na noite em que foi traído. Jesus leva os discípulos ao cenáculo. Você sabe onde é? Ou já esqueceu? Jesus leva os discípulos naquela casa ali. Ali era a casa de Marcos, João Marcos, da mãe dele. Foi ali que, naquela casa, que quando Pedro é liberto da prisão, ele vai lá que a igreja está orando. Então Jesus faz a ceia, a última Páscoa e a ceia, e aí ele começa a consolar os discípulos, mostrando que ele partiria, mas estaria uma outra pessoa conosco. Eu não sei qual é a relação de cada um de nós com esta pessoa, com o Espírito Santo. Nós muitas vezes queremos o Espírito Santo para flutuar. O Espírito Santo é uma pessoa, ele está na nossa vida desde o momento da nossa salvação, porque é ele que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Então a primeira ação de uma pessoa que não tem Jesus, a da entrada, é o Espírito Santo. Só que nós precisamos compreender quem é esta pessoa. Ele diz no versículo, o básico que eu quero tomar: o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece, mas vós o conheceis, porque ele habita em vós. Quando nós olhamos as pessoas da Trindade, no capítulo 4, versículo 6 de Efésios, Paulo dá uma síntese da ação das pessoas na sua dispensação. Ele fala: há um só Deus e Pai, não é isso? Há um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos e por todos e em todos. Ele está falando de três pessoas. Quem agiu sobre todos foi Deus Pai. Isso está acentuado no Velho Testamento. Quando Deus tirou um povo, levantou um povo, tornou uma nação e levantou os sacerdotes e profetas, mas de uma maneira distante. Depois ele fala assim: age em todos. Deus desce da altura e se torna o Emanuel, Deus conosco. Então ele convive com o homem, palmilha com o homem, come e sofre as dores do homem. Mas ele fala: mas há uma outra pessoa que está dentro. Por isso que Jesus disse: o mundo não conhece, mas vós o conheceis, porque ele habita. Quando você começa a entender o ministério do Espírito, é
tremendamente maior do que todas as coisas, porque Ele habita em nós. Deus não habita mais em tabernáculo, Deus habita no coração. Está lá no capítulo 3, versículo 16 de 1 Coríntios. Fala, vós sois o santuário do Espírito. Lá no 6:19 diz que Ele habita em vós. Então nós passamos a ser a morada do Espírito. Qual é a preocupação? No 16:7 Jesus diz assim: convém que eu vá, porque se eu não for, Ele não virá. Por que da importância do Espírito que Jesus está falando com os discípulos? Convém que eu vá, porque se eu não for, Ele não virá. Jesus estava agindo num grupo de pessoas, e ele era restrito àquilo, porque Jesus era limitado ao físico. Jesus não podia estar ao mesmo tempo em vários lugares. Então ele diz: convém que eu vá, para que o Espírito venha e esteja com vocês. Porque o Espírito, a palavra Espírito, ele pode estar em todos nós ao mesmo tempo. Jesus não podia fazer isso. Nós temos isto na morte de Lázaro. Quando Jesus chega à cidade, o que Marta diz? Senhor, se tu estivesse aqui. Mas ele não podia, porque estava longe. Só pôde depois fazer o milagre, porque ele não estava presente, então estava limitado. O Espírito, ele veio para estar conosco, morar em nosso coração. E qual é uma das finalidades da proposta de Deus mandando o Espírito sobre nós? Só isso? Hein? Só o Espírito Santo pode fazer isso. Veja, nós fomos chamados, nós cantamos esse hino que fala que pegar o pecador e transformar numa nova criatura, um homem rebelde. Essa é a proposta, de pegar este homem que estava condenado, levá-lo a uma condição de refletir Jesus. Quando a gente começa a olhar a caminhada, irmãos, o Evangelho, a gente se habitua com o Evangelho por não aprofundar na palavra, e a gente vai trazendo uma carga de religiosidade, e a gente não aprofunda. Deus não quer só uma frequência, Deus quer uma mudança, e quem faz essa mudança é o Espírito. Se você não tiver uma relação profunda com Ele, você não vai ter mudança, porque é Ele que age através da palavra para mudar a nossa vida. É que você não para, você se acha bonzinho. Nós somos imprestáveis diante de Deus, uma raça ruim. Você sabe o que é isso? Isso que nós somos. Quem nos torna santo é o Espírito Santo. O homem virou as costas para Deus, o homem caiu. Nós temos falado isso numa classe lá, mostrando o que o pecado fez com o homem. E quando Jesus nos salva, nos convence pelo Espírito, Ele bota o Espírito dentro de nós para aplicar e mudando a nossa vida para refletir Jesus. Se você não tiver isso na cabeça, nós estamos no primeiro culto, você vai passar o ano sentado no banco da mesma pessoa, e Deus não quer isso. Você tem um Espírito dentro, Ele quer que você avance, Ele quer que você melhore, Ele quer que você pareça com Jesus. Essa é a finalidade. Então nós temos que compreender a grandeza dessa pessoa em nós.
E a Bíblia diz que ele pode se entristecer, porque quando você foi chamado para um fim e você não vai nesse fim, você não se entristece? Quando você tem um filho, coloca toda a expectativa nele para ele ser, e chega lá na frente e o cara debanda, meu Deus, aonde foi que eu errei? Está meio fora do seu estudo. Mas a pastor disse, agora tem uma brecha. Como a gente faz com os filhos, se eles, filho de crente, vou dizer filho da bombom, filho de crente mesmo, até quando essas crianças são protegidas, se eles não se converterem? Isso depende muito hoje. Testemunho dos pais. Não, o grau da conscientização. As crianças estão se desenvolvendo rapidamente pelo nível da informação. E elas estão tomando consciência muito cedo do certo e errado. Aí elas já começam a se tornar responsáveis. Tem que saber, é bom os pais falando sobre salvação para os filhos, logo cedo. Porque o mundo está aí para ganhar. Satanás está aí, ele não brinca. Veja, quando nós falamos sobre estas coisas, a gente vai a um texto, capítulo 15 de Mateus, versículos 6 a 9. Jesus dá uma dura nos fariseus por causa da tradição. E assim invalidastes a palavra de Deus por causa da vossa tradição. Hipócritas, bem profetizou Isaías a vosso respeito, dizendo: este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Strong diz que essa tradição é um padrão de pensamento, ação ou comportamento herdado. Só que os fariseus tinham colocado isto acima da palavra de Deus. Para você entrar na Bíblia, você tem que despir destas coisas. Não é bem assim. Essa é uma famosa frase que muitas pessoas dizem. Se você quiser um relacionamento perfeito com o Espírito, você tem que abrir a mente e ir para a palavra. A verdade que nós temos que viver a respeito do Espírito está na Bíblia. Não é conceito filosófico, não é conceito de pensamento, é o que diz a pessoa do Espírito. Ele está aqui para nos ajudar. Então eu preciso quebrar você sabe, você vem na igreja e não se abre ao Espírito, e quer que ele te faça alguma coisa, ele não vai fazer. De cara, vou falar, ele não vai fazer, porque ele é um cavalheiro silencioso, que está esperando você dar o primeiro passo. Por que muitas pessoas não têm o desabrochar do Espírito, a alegria esfuziante do Espírito, não tem uma relação profunda, porque está cheio de convencimento mental, senta aqui, toda a vida foi assim, e vai continuar assim. Enquanto não abrir a mente, se tornar um outro novo, para receber coisas novas, senta, levanta e é a mesma coisa. E o Espírito Santo quer te levar além. Foi por isso que Jesus mandou: convém que eu vá, porque se eu for, ele virá. E se ele virá, ele vai convencer. E se ele virá, ele vai te ensinar toda a verdade. E se ele virá, ele vai registrar em você. E se ele virá, ele vai morar em você. Aleluia. Glória a Deus. O Espírito Santo é isso, mas nós temos um convencimento. Nós estamos fazendo uma campanha aí para o batismo. Se você não abrir a mente,
e o coração para a palavra e deixar Deus fazer, desde que você queira. Se você quiser, Ele vai. Outra coisa importante que nós devemos ter, a Bíblia diz, 14:26 e 1 Coríntios 2:13, que Ele é o grande ensinador, é o maior de todos os professores. Jesus disse: e Ele vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo. Paulo diz lá em 1 Coríntios 2:13 que Ele traz a revelação de Deus e nos ensina. Disto também falamos, não em palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas ensinadas pelo Espírito. Ensinadas pelo Espírito. Conferindo coisas espirituais com espirituais. Veja, Gálatas 1:11 e 12, Paulo ele fala o seguinte: o evangelho que eu vos prego, eu não aprendi de homem nenhum, pela revelação de Jesus Cristo. Lá em 2 Pedro, capítulo 3, se não me engano, versículo 15 e 16, Pedro fala o seguinte: o nosso irmão Paulo, pela revelação do Espírito, ele fala coisas profundas que muitas pessoas distorcem, não é isso? Ao falar acerca destes assuntos, como de fato costuma fazer em todas as suas epístolas, nas quais há certas coisas difíceis de entender, que os ignorantes e instáveis deturpam, como também deturpam as demais escrituras. Veja, Pedro, ele teve um contato físico com o Senhor. Ele era para saber mais. E por que Paulo, que não teve contato físico, aprendeu mais? Mas a revelação não vem assim, meu irmão. Eu acho que Buscou, é aí que está. Você está entendendo? Por isso que ele falou: eu não aprendi, porque ele tem o professor, e ele foi no professor e buscou mais. Então Pedro falou assim: olha, eu andei com ele, mas ele sabe, tem coisa lá que nem eu entendo. Mas também o conhecimento que ele tinha prévio também, né? Acho que o Espírito usa aquilo Agora, que ele sabia, né? você lendo o Velho Testamento, você conhece, você leu a Bíblia, dá base, tem um projeto de Deus para trazer a revelação da salvação, que Paulo fala isso em Romanos. Aquilo é revelação. Não, você fala assim, por que Pedro não entendeu e Paulo entendeu, né? É porque aí eu vou misturar casamento. No casamento há 3 níveis de relacionamento: relacionamento físico, quando você vê, a mina é bonita, a mina é isso, a mina é aquilo, você casa, acabou a lua de mel. Se você não tiver um relacionamento de alma, não aguenta. O relacionamento de alma é aquele que tem na Bíblia, Jonatas e Davi, capítulo 18 de 1 Samuel. Leia lá, primeiro versículo. A Bíblia diz que a alma de Jonatas era apegada a Davi. Isso é relacionamento de alma. E que o casal ele tem que sair do relacionamento físico para o relacionamento de alma. 18:1, não é isso? Acho que é. E sucedeu que, acabando ele de falar com Saul, a alma de Jonatas se ligou com a alma de Davi. E Jonatas o amou com a sua própria alma. Com a sua própria alma. Quando Jonatas morre, está lá em 2 Samuel 1:26, que Davi chora por ele, falou: o teu amor é mais do que muitas mulheres. Não era físico,
era amor de alma. Davi chora a morte de Jonatas, dizendo esse termo. E há um relacionamento, um nível mais profundo, que é o nível espiritual. Esse que Paulo está falando aqui. Tá? Isso é busca, irmãos. Nível espiritual de conhecimento. Paulo trata disso muito no capítulo 2 de 1 Coríntios. A partir do versículo 10, ele diz: quem é que conhece o homem, a não ser o Espírito que nele está? De igual modo, quem é que conhece profundamente Deus? É o Espírito de Deus que nele penetra. E a Bíblia diz que esse Espírito traz revelação de lá para nós aqui. Nós precisamos aprofundar a nossa intimidade, o nosso relacionamento com o Senhor, num relacionamento espiritual, aonde Deus descortina através do Espírito o projeto, proposta dele na palavra. Esse é um outro conhecimento que curso de teologia não te dá. Isso é vida íntima com o Espírito. É nesse termo que eu estou falando desta pessoa. Se você quiser conhecer Deus, você tem que conhecer o Espírito, porque é Ele que revela Deus. Jesus disse lá no capítulo 16: Ele me glorificará. Então é o Espírito que age, é o Espírito que revela Jesus em nós. Se você não tiver uma comunhão profunda com o Espírito, eu fico olhando, irmãos. Eu falo sempre no culto de Santa Ceia. Tem gente que pega o pão e o cálice como se fosse um negócio comum, porque não sabe discernir através do Espírito o que significa isso para ele. Pensa que é uma rotina, porque ele não sabe olhar qual é o valor do Calvário para a nossa vida. E hoje está difícil, irmãos, porque nós passamos de uma geração que não tinha nada para uma geração que tem uma certa posse, não passou dificuldade, estudou em escolas particulares, tem o seu carrinho, o seu apartamento. Então ele se acha que com isto ele tem algum pré-requisito para Deus. Não vale nada, porque o pecado destruiu tudo. É aí que você tem que entrar o entendimento, a revelação do Espírito. Você está entendendo? As pessoas sentam aqui, eles querem, porque eles acham: eu sou autoridade, eu mando lá. Você é um trapo diante de Deus, é um lixo. Quando você olha para você e vê essa condição diante de Deus, e o que Deus fez por você pela cruz, você tem que valorizar quem é Jesus para você. Tem que apaixonar pelo Senhor, porque Ele te deu algo que ninguém poderia te dar. Mas isso tem que ser revelado, senão você vai se tornar um crente frequentador. Tem crente aqui que não dão nem importância para a ceia. Se ele vier bem, se não vier, para ele é a mesma coisa. Por quê? Porque não sabe o valor. Alguém morreu para você ter vida espiritual. E o que Deus quer para nós é muito mais, irmãos. Ele quer implantar na nossa vida a natureza dele, para nesse trapo que o pecado detonou, Deus quer reconstruir e te fazer um novo Adão em Cristo Jesus, através do Espírito, onde você vai vibrar, aonde tem um hino que faz assim: no meu coração vibram as cordas. O toque do Espírito de Deus te fazer vibrar e ter prazer em Deus.
Nós estamos aqui iniciando, a partir de segunda-feira, batismo com o Espírito Santo. Por que as pessoas não choram aos pés do Senhor? Porque acham que não tem importância nenhuma. E Jesus dá valor a isso. No capítulo 1 de Atos ele diz: fique em Jerusalém até. E os discípulos ficaram em Jerusalém até. No capítulo 2 diz que no dia de Pentecostes desceu como vento veemente e impetuoso e encheu toda a casa. E eles falaram em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem, e todos foram cheios do poder. Nós precisamos reconhecer quem é esta pessoa, o que essa pessoa quer de nós e aonde quer nos levar. De vida renovada, irmãos. Eu não sei como as pessoas sobrevivem espiritualmente, eu não sei. Se você não tem o calor, o toque do Espírito, a hora que você começa a pensar, a hora que você começa a falar com o Senhor, o coração te enche. A Bíblia diz: na hora que eu começo a meditar, o meu coração pega fogo. Está lá no Salmo 39. Mas nós não temos o hábito. Quem é essa pessoa para nós? Então o Espírito Santo é o nosso professor. Outra coisa importante que nós devemos ter sempre é a presença dele em nós. Por que as pessoas se matam hoje nos evangelhos? A Ilma falou que no ano passado 12 pastores deram cabo à vida, se mataram. Por quê? Se o Espírito é vida, olha lá capítulo 8, versículo 11 de Romanos. Eu realmente não entendo, tem certas coisas que eu não entendo, me foge a compreensão. Se é o Espírito daquele que dos mortos ressuscitou a Jesus Cristo, habita em nós, aquele que dos mortos ressuscitou a Cristo também vivificará os vossos corpos mortais pelo seu Espírito que em nós habita. O Espírito de Deus é vida, irmãos. Por que as pessoas andam lá? Porque ela tem um Espírito que Deus soprou, embora seja um Espírito morto. Nós que aceitamos Jesus, o Espírito está vivificado pelo Espírito Santo de Deus. Eu não tenho razão, se o Espírito de vida habita em mim, por que eu andar arriado? Só a cabeça. Eu tenho que mudar a cabeça. Se a cabeça não muda, arranca fora. Corta. Não foi isso que Jesus disse? Se a tua mão pecar, pega, joga longe. Se a tua cabeça não muda, da mão. Normal, a cabeça é do Senhor. Não aumenta, não. Às vezes é mais fácil arrancar a cabeça. É difícil mudar a cabeça. Não é fácil não, irmãos. Deveria ser fácil, porque nós temos a presença do Espírito em nós. A hora que você quer, veja, Tiago 4,8: chegai-vos a Deus E ele chegará a vós. Então, irmão, se você ficar prostrado, vai continuar prostrado. Na hora que você levantar, olha, estou aqui, o Espírito, ele vai te abraçar. Ele nunca vai invadir a sua área de conforto. Outra coisa, a possessão do Espírito em nós. Tiago 4,5, ele diz que o Espírito Santo tem ciúme de nós, porque nós somos possessão dele. 4,5, no 4,4 ele fala: adúlteros e adúlteras, não sabeis que o amor, Não sabeis vós que a amizade do
inimizade contra Deus? Portanto, qualquer que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Porque o Espírito tem ciúme destas coisas. Você tem que entender que você tem um divino morando no seu coração, que ele tem ciúme de você. Não se apegue às coisas de lá, porque você vai entristecer o Espírito. Efésios 4:30. E a Bíblia diz o seguinte: no qual você está selado para o dia da redenção. E este selo é o mesmo que Paulo fala em Efésios 1:13, que as pessoas precisam entender que você tem uma marca espiritual que o capeta respeita. Ninguém te toca porque você tem um sinal de Deus. E tem gente que não entende isso, quer mutilar o corpo fazendo tatuagem. Nós temos uma marca, irmão, que o diabo respeita, não nos toca, porque nós temos o selo do Senhor. Aleluia. É que as pessoas não entendem a palavra de Deus. Você troca uma marca eterna, uma marca espiritual, que o mundo espiritual respeita, para adorar o mundo. E Jesus fala, Tiago diz: olha, vocês são adúlteros. Estão entendendo como é sério o Evangelho? O Evangelho é muito sério, irmãos. Porque você vê lá, acha bonito lá. Lá, irmãos, 5:19 de 1 João: o mundo jaz no maligno. Lá tem um chefe que se chama Satanás. Tudo que vem de lá não é bom. Você tem que olhar para Jesus, viver para Jesus, se ligar ao Espírito de Deus para compreender melhor o Evangelho, para não ficar nessa infantilidade que nós estamos caminhando. Eu acho que nós precisamos mais e mais de Jesus. Capítulo 16 de João, versículos 12 a 15. Tendo ainda muito que vos dizer, mas vós não o podeis suportar agora. Quando vier, porém, o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda a verdade, porque não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido, e vos anunciará as coisas que hão de vir. Ele me glorificará, porque há de receber o que é meu, e vou-lo há de anunciar. Jesus queria transmitir alguma coisa a respeito daquela noite fatídica, porque ele sai dali e vai ser preso, da morte que ele tinha que fazer, mas vocês não suportam. Mas quando o Espírito vier, aí vocês vão entender. Está vendo a diferença? Jesus disse: vocês não podem receber agora. Eu quero falar, mas vocês não vão suportar. Mas quando o Espírito vier, ele vai revelar a vocês. Ele vai trazer revelação a vocês. Quando você quer mais de Deus, tem que passar pela presença do Espírito, porque é Ele que vai te levar ao pleno conhecimento da verdade. É Ele que vai te levar. E nós precisamos, irmãos, nesses últimos momentos da igreja, aproximar mais de Deus, para conhecer mais e mais dele. Quem é Jesus para você? É uma pergunta que eu faço aqui quase todos os cultos. Jesus é o Salvador. Mas o que ele é para você? A sua prática de vida, o que Jesus é para você? Tem muitas pessoas que têm Jesus como um escape. O dia que estão numa tormenta, se apega: Senhor, me socorre. Jesus não é para isso. A presença divina em nós, eles querem relacionamento conosco.
Não é quando você está aflito que você vai. Ele é compassivo, ele vai até atender. Ele quer relacionamento. Deus gosta tanto de relacionamento que ele todos os dias estava com ela. Quanto tempo você passa curtindo Deus? Qual é o seu tempo de curtição desta pessoa? Para conhecer mais, você tem que conviver mais. Ninguém conhece uma outra pessoa virtual, né? Só tem engano lá. De vez em quando tem uns testemunhos que a pessoa quebra a cara. Conhece uma pessoa pela internet, agora não. Você caminhando com a pessoa, andando com a pessoa, convivendo com ela, você sabe, fulano é assim. Você dá testemunho. Para você conhecer Deus, você tem que andar com Ele. Enoque andou com Deus e Deus para si tomou. Eu quero andar com Cristo, assim como Enoque andou. Eu tinha 6 anos quando eu cantava essa música. Faz tempo, hein? Na escola dominical. 5:24 de Gênesis. A Bíblia diz que Enoque andou com Deus 300 anos. Deus o tomou. Hebreus diz porque ele alcançou testemunho de que agradara a Deus. E Deus falou: você é tão íntimo, eu quero você aqui perto de mim. E o trasladou. Nem morte ele viu. Nós precisamos andar com o Senhor assim. Deus quer isso. E o Espírito Santo é a pessoa que está com uma igreja. Jesus está lá, à destra de Deus. E o Espírito Santo está aqui, promessa de Deus. Você tem que sentir o vibrar do Espírito na sua vida. A gente podia, irmãos, amizade profunda, a gente podia, irmãos, desenvolver mais a função do Espírito. A operação no meio da igreja dos feitos de Deus são através do Espírito. Por isso no capítulo 12 de 1 Coríntios fala dos dons espirituais, que são coisas sobrenaturais. A nossa relação com o Espírito tem que ser profunda, muito mais do que nós estamos levando. Se nós queremos mais de Deus, se você espera mais de Deus, você tem que relacionar com o Espírito em comunhão. Capítulo 13, versículo 13 de 2 Coríntios, que diz que a comunhão do Espírito seja conosco. A gente muitas vezes não entende. Quando Deus, lá no Velho Testamento, capítulo 31 de Jeremias, e capítulo 36, versículo 36 de Ezequiel, quando Deus faz a promessa: eu escreverei as minhas leis no vosso coração através do Espírito. Ele diz que o povo era duro, mas ele falou: vem dias em que a casa de Israel, a minha lei será escrita no vosso coração através do Espírito. Neste momento, no capítulo 3 de 2 Coríntios, versículo 6, depois um leia para mim o 6, outro leia o 7. Hein? 2 Coríntios 3 e 6 e 3 e 7. Ele nos capacitou para sermos ministros de uma nova aliança. A nova aliança. Não da letra, mas do Espírito.
Mas a letra mata, mas o Espírito vivifica. Vivifica. Qual nos fez também capaz de ser ministro do Novo Testamento, não da letra, mas do Espírito, porque a letra mata. Agora leia o 7. O Espírito vivifica. E se o ministério não morre, gravado com a pedra veio em glória, de maneira que o filho de Israel não podia fitar os olhos na face de Moisés, por causa da glória do seu rosto, a qual era transitória. Veja, Paulo está dizendo que nós somos Como não será de maior glória o ministério do Espírito? do Espírito. Mas ele diz no 6 que nós não somos de uma aliança, nós somos de uma nova aliança, não de letra, mas do Espírito. Ele diz: a letra mata, mas o Espírito vivifica. Porque o povo de Israel, lá no capítulo 5, 15 de Mateus, o que Jesus disse para ele? Vocês, igualzinho, me honra com os lábios, mas o coração está longe de mim, porque eles tinham a letra e não tinha um conceito pessoal que era a tradição, e não tinha a vivificação do Espírito. E Paulo está dizendo: vocês agora pertencem a uma nova aliança, que é estabelecida pelo Espírito, que é vivificante. E aí ele faz uma comparação entre a lei, Moisés, e o Espírito agora. Ele diz: se o ministério da condenação da lei, que lá era o seguinte, arrancou o dedo, arranca também, arrancou o olho, arranca também, dente por dente, olho por olho. Ele falou: se esse ministério da condenação foi glorioso, que Moisés, quando desce do monte, ninguém conseguia olhar o rosto dele, ele fala: como não será o ministério do Espírito? Vocês estão entendendo? Há uma comparação, porque tem um monte de judaizante aí que estão levantando bandeira. É bom você olhar Israel como um relógio, mas nós somos a igreja do Deus vivo. Nós estamos anos-luz, porque nós temos a plenitude do Espírito. Aleluia. Glória a Deus. É que não entende Bíblia, simplesmente só analfabeto de Bíblia, quer levantar bandeira. O Espírito desceu juntamente com a igreja, está preparando a igreja, é uma igreja sem ruga, sem mancha, imaculada, e vai levar para o noivo. O Espírito está nos preparando. Por isso você tem que deixar o Espírito trabalhar na sua vida. Então ele está dizendo que esse ministério é muito mais glorioso. Os profetas, os sacerdotes e os reis, eles tinham a manifestação pontual do Espírito. Hoje você tem o Espírito sem medida por você. Leia o capítulo 3, versículos 16 a 18. Da onde? 3, 16 a 18. Da onde? De 2 Coríntios. Segundo? Retirado. O Senhor é o Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade. Mas todos nós, Com rosto. Eu não preciso colocar véu como Moisés. refletindo como um espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na imagem que vem do Espírito do Senhor. Então ele está dizendo o seguinte: no momento que eu me encontro nesse ministério, o véu é tirado, a cegueira sai, e você passa a ter liberdade. Ele fala: Deus é Espírito, e aonde está o Espírito de Deus, aí tem liberdade. Você tem que compreender. Eu estou ministrando hoje, irmãos, para preparar o seu coração, para Deus derramar o seu Espírito sobre você, e você ser cheio dele. Glória a Deus. Glória a Deus. Passar numa nova dimensão do sobrenatural. Deus nos quer levar lá, Amém, Jesus. onde você vai desfrutar de Deus, a comunhão e da presença. Glória a Jesus.
E ele fala aqui no 18: e nós, como rosto descoberto, somos transformados de glória em glória na própria imagem, como pelo Espírito. Deus quer nos levar além, e através do ministério do Espírito. Agora se aprenda, irmãos, quando você for ler a Bíblia, fala assim: vem Espírito me instruir. Dá espaço ao Espírito te instruir, para você captar. Nós estamos muito rasos de Bíblia, irmão, porque nós não queremos ser ministrados pela palavra, pelo Espírito Santo de Deus. O Espírito está à nossa disposição, Ele quer. Você, no seu tempo de estudo, tem alguns professores aqui, você já frequentou alguma aula que o professor não amava aquilo que ensinava? É um fardo, não é? Eu tinha um professor que fugia da gente, não gostava de aula. O Espírito Santo, ele ama te instruir. A Bíblia diz que ele vai te guiar em toda a verdade. Está lá no capítulo 16. Ele tem o prazer, irmãos, de ministrar a você. Basta que você dê espaço para Ele. Isso aí. Por isso que é bom, irmãos. Eu tenho uma caderneta mental. Ali eu faço. Mas eu estou ficando velho, vou ter que usar. Eu até estava pensando hoje, vou ter que usar a minha cadernetinha. Tá? Porque tem hora que você vai ler e o próprio Espírito realça as coisas para você. Você fica: meu Deus, será que eu nunca li isso? Nunca vi isso na Bíblia? Então você anota e vai para o Espírito, ele vai te ensinar. Eu tenho algumas experiências, irmãos, da Bíblia, que eu lia uma coisa e não entendia. Eu já falei aqui com vocês sobre a promessa do Espírito Santo. Eu não aceitava que era de Joel. E eu tenho uma conversa, o seguinte: eu estou num beco. Quando eu estou no beco, eu estou com algum questionamento. E lá você vai com o Espírito: olha, eu não entendi. E um dia, na própria Bíblia, porque a Bíblia responde a ela mesma. Eu acho um versículo dizendo que esta promessa Deus fez com Abraão. Eu falei: agora sim, tranquilizei. Tá? Todo mundo prega que a promessa é de Joel, e não é. Toda promessa de Deus é condicionante de uma aliança. A nossa salvação Ele fez com Abraão. Foi por isso que Ele chamou Abraão. E o derramar do Espírito Santo Ele prometeu a Abraão. Está lá no capítulo 3, versículo 14 de Gálatas. Então você vai, que Deus dá a resposta. Sobre o perdão, eu, como todo mundo, questionava. E um dia o versículo saltou na minha frente, 18:35. Eu falo esse versículo de Mateus. Assim, a Bíblia diz: também fará o vosso Pai Celeste, se do íntimo do coração vocês não perdoarem os seus irmãos a vossa ofensa. Quem não perdoa vai para o inferno. Acabou. Na hora, o Espírito falou: quem não perdoa vai para o inferno. Na hora, acabou. Nunca mais questionei. Porque Ele revela. O cara que te bate. Entendeu? E a gente, com a natureza dura, eu vou virar as costas para ele. Mas não é assim que a Bíblia ensina. E aí eu falo com as pessoas. A pessoa fala: eu não consigo. Eu falei: vá para o inferno. Trata desse negócio sério. Porque falou comigo: quem não perdoa vai para o inferno. E logo em seguida vem uma prova, irmãos. Quando estou nesse processo, vem a prova real.
um cara dá um soco na cara do meu filho. Aí a quietinha da Lia falou assim: e agora? Queria que eu pegasse o cara. Eu falei: não, não pode. Ele eu vou levantar e vou falar. Fala, É Lia. mãe. O cara deu um soco que saiu o aparelho da boca do meu filho tudinho. E eu tive que correr pro dentista. Mas aí, meu filho, Aí a pessoa veio pedir perdão. Só que no meu coração eu falei: eu não consigo. mas vai pro inferno. Não tem jeito. Só que tem um caminho, irmão. A gente vai pro joelho e fala: Senhor, eu não consigo. Me capacita. E Deus me capacitou. Eu falei: não tem jeito. A Bíblia manda perdoar. Hoje em Eu dia vou nós perdoar. somos Mas eu não amigos. consigo. Eu falei: não sei se você não consegue. Mas tem que perdoar. A Bíblia manda isso. O pastor foi revelado antes, por isso que ele se contou nesse depois foi assinado. Mas aí você vê o seguinte: quando você dá espaço ao Espírito, ele fala, Aleluia. ele te instrui, e você não fica com dúvida. Então eu não tenho mais dificuldade, por mais que as pessoas me batam, eu não tenho dificuldade de perdoar, porque eu já sei, quem não perdoa vai para o inferno. E não é perdoar, irmãos, é passar lá, não, é para relacionar, conversa com a pessoa, tem amizade com a pessoa como se nada tivesse acontecido. Isso é perdão, tá? Esse negócio: estou na geladeira, vai para o inferno do mesmo jeito. Pastor, uma vez eu ouvi, né? Alguém falou assim: eu perdoei a pessoa lá e eu aqui. É. Aí a pessoa escreveu: já pensou se Jesus falar com você? Que eu te perdoo, mas eu aqui E não você fica aí, tá? Então vá pro professor, que ele vai te instruir, ele vai te revelar, ele vai moldar a sua vida, vai te dar capacidade de entender e viver o Evangelho. Nós precisamos disso, irmãos. aquela pessoa, se ela está ofendendo, bateu, alguma coisa assim, e ela não se arrependeu, você perdoou, aí você vai voltar a relacionar, aí ela vai de novo, te ofende, fala, te zomba, até mesmo no seu perdão ela zomba. Aí você vai Capítulo 17 de Lucas. relacionando com a pessoa, questão de Perdoar 70 vezes 7. respeito, fala de amizade, afeto, aquela coisa de parceria, de conversar coisas mais íntimas, isso aí você se afastar. Jesus não trata disso. Jesus fala com Pedro. Capítulo 17 de Lucas. Se a pessoa te ofende e se arrepende, venha você, perdoa. 70 vezes. Se ela voltar, fazer a mesma coisa, se arrepender, perdoa. E aí você sabe o que Pedro fala? Senhor, acrescenta a minha fé. O negócio não é mole, não. Mas tem que ser assim. Não tem jeito. Como é que você sabe que a pessoa está arrependida? Ela chegou para você e pediu perdão. Se ela repetir, Você tem que perdoar. Você tem que perdoar e o coração não pode azedar. ela não perdoou, não pegar mais. Se ela arrependeu, ela. Capítulo 17 de Lucas. Jesus não dá condicional. Ele só diz o seguinte: se a pessoa te ofendeu e te pediu perdão, perdoa. Acabou. Se pecar de Eu não sei se ela arrependeu ou não arrependeu. Eu não posso ser travado por uma pessoa. Eu tenho que ter o coração aberto. Porque você sente, se você perdoou, você perdoou. Perdoou, velho. O Espírito Então, Santo fala no seu coração. a Bíblia, Deus e Jesus não dá condicionante. E se? Falou: se chegou, pediu perdão, perdoa. E você é livre das amarras. Se não pedir, você tem que ir a ela. 5:23 de Mateus. E outra coisa, 5:23 e 24, Jesus disse: se for chegares ao altar e souber que alguém
tem alguma coisa contra ti, vá a ela e reconcilia e vem entrega. Antes, e vai depressa, enquanto está no caminho. Então não pode brincar com certas coisas, não. Muitas vezes a gente brinca. Oferta ao altar, e aí se lembrar que irmão tem alguma coisa para ti, deixa ali no altar da oferta e vai reconciliar primeiro o perdão, depois vem e apresenta o povo. Agora leia o versículo seguinte. Concilie-te depressa com o teu adversário. Depressa. O teu adversário, Reconcilia-te depressa. enquanto está no caminho com ele, para que não aconteça que o adversário te entregue ao juiz e o juiz te entregue ao oficial e te encerre na prisão. Na prisão, vai depressa. Então não é coisa para brincar, não, protelar. De vez em quando vem pessoas aqui, aí eu gosto de conversar com elas. Ó, saiu na porta, uma jamanta te pegou, você está no sol, você vai para o inferno. Pastor, eu falei, olha, não sou eu não, é a Bíblia que diz. Porque tem pessoas que querem empurrar com a barriga até que dá bom tempo. É mandamento, você tem que fechar o olho e falar, Senhor, eu vou fazer. E faz, porque é mandamento. São duas situações distintas. Uma é quando alguém te faz um mal a você e ela vem e te pede perdão. Você é obrigado a perdoar. Assim, no caso aí, quando você ofendeu outra pessoa. Não. Porque a Bíblia fala que quando você vai passando por um julgamento. Não, ele está dizendo, quando chegar ao altar e souber que alguém tem alguma coisa contra você, deixa e vai acertar. Porque provavelmente você fez alguma coisa que agravou para ela se achar que alguma coisa contra você tem que ter feito alguma coisa. Porque pode ser até uma coisa involuntária que a pessoa está. Você tem que ir lá acertar. Mas é óbvio que você fez alguma coisa e a pessoa só Não, às vezes nem fez. Tem gente que não gosta da pessoa não fez nada. vai ser condenado pelo juiz. Às vezes não precisa nem fazer. Perdão é mandamento, tem que fazer e acabou. Pede graça e faça. Amém?